Senhoras, senhores, senhoritas e senhoritas, a gente continua aqui com o nosso capítulo 15 sobre práticas sociais no Brasil Colônia, aula direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenes Freire, de disciplina é História, tá? E assim, é a partir da página 156 que fala um pouquinho da historinha de Caramuru. Como a gente já trabalhou com o filme, como eu já passei o filme para vocês sobre Caramuru, eu vou pular já direto para a página 157, mas dei uma lida aí nesse trechinho que vai contar a história. Claro que o filme que eu passei tinha sido de uma maneira mais lúdica, né? Que acaba sendo bem irônico, de brincadeira e tal, não sei o que, com bastante humor, com o Selton Mello e a Camila Pitanga, né? Mas é interessante para vocês lerem, até para lembrar como se contava essa história no filme, da relação entre o Caramuru e a Catarina Paraguaçu, beleza? Mas a gente continua lá na página 157, que fala o seguinte: a medicina do século XVI, X, V, I, X é 10, V é 5, I é 1, tá? Ó, 10 mais 5 mais 1 dá quanto? 16. Aí, isso aí, galera. A medicina do século XVI era fundamentada nas teorias de Hipócrates, Hipócrates e Galeno, dois médicos da antiguidade, que afirmavam que o mau funcionamento do corpo podia ser explicado por um desequilíbrio de 4 fluidos corporais, ou humores. Você está de mau humor. Você está de bom humor. Humor médio. Então, eram 4 fluidos, cada um chamado de humor. Por que é humor, professor? Faço a mínima ideia. Mas é humor. Fluido. Chama de fluido. É líquido. É porra de fluido. Então, quais eram esses 4 humores? Fluidos. A bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Quer ver? Fleuma. Fleuma. Tá? É o fluido querendo sair. Fleuma é o comportamento de quem não demonstra sentimento ou emoção. Tipo, o presidente da República que vê 175 mil mortos e fala que é só uma gripezinha. Tipo, ele não demonstra sentimento, né? Por essas famílias destruídas pelo Covid. Por esse motivo, um dos tratamentos mais comuns do período era provocar pequenos sangramentos, também conhecidas por sangria, no paciente, já que se acreditava que muitas doenças eram causadas por excesso de sangue. Opa, meu querido, você está com excesso de sangue aí. Vamos tirar um pouquinho, vamos botar para fora assim para desobstruir as suas veias. Você está muito inchado. Tem que parar com isso. Tem que mudar esse negócio daí. Vamos arrancar um pouquinho desse seu sangue? Bora. Vocês sabem, tem um bichinho que a gente vê em alguns rios, né? Que se chamam sanguessugas. Eles são utilizados, inclusive, ainda hoje para tratamento, sabia? Para poder retirar algumas toxinas do sangue. Desinchar locais do corpo e tal. Isso, eles geralmente são utilizados em regiões que você não tem acesso tão fácil a medicamentos, não tem acesso tão fácil a tecnologias, né? Então, eles utilizam a presença, eles utilizam as sanguessugas para poder fazer isso. É que nem se descobriu aqui no Brasil há algum tempo atrás, e isso acabou sendo difundido para o mundo inteiro. Uma das descobertas mais sensacionais que acontece aqui no Brasil, graças à ciência, viu, gente? Importante, ciência, tá? Não é os povo doido aí que é contra a ciência, que diz que vacina não presta, que não sei o que, é rebanho de idiota. Não. Por exemplo, a pele da tilápia, um peixe chamado tilápia, aqui no Brasil, nos rios, em alguns rios brasileiros, a
pele da tilápia ajuda a diminuir as queimaduras. Então, por exemplo, recentemente no porto de Beirute teve uma explosão, né, gigantesca, bizarra, assim, muita gente se queimou e tudo, por conta do armazenamento de um produto químico lá que acabou explodindo, infelizmente, né? E aí o que é que o Brasil fez? O que é que o governo brasileiro fez? Enviou algumas universidades, se não me engano foi a Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, Federal de Pernambuco, enviaram lotes e mais lotes de pele de tilápia, justamente para poder atender a pacientes que haviam sofrido queimaduras de média a grave. Então essa pele de tilápia se coloca no corpo, se coloca no local da queimadura e, além de ajudar a aliviar a dor, ele faz com que haja uma renovação celular mais rápida. A pele se regenera de forma mais rápida. E olha só, o que eu falei na aula passada, inclusive. Essa descoberta, na verdade, não foi exatamente do pessoal das universidades, mas sim a partir de estudos que eles fizeram, que esses universitários, que esses professores da universidade, esses pesquisadores científicos da universidade, a partir do contato deles com povos indígenas, eles descobriram que alguns indígenas utilizavam justamente a pele da tilápia para poder combater essas queimaduras. Ó, conhecimento dos nossos indígenas se unindo com a ciência brasileira. Invista em educação, tá? Recado para o governo aí. Invista em educação, invista em ciência, invista em nossos indígenas, ao invés de querer acabar com tudo isso e ficar dando dinheiro para empresário. Tá ok? Tá ok? Tem que ver isso daí, tá ok? Então, deixa eu só anotar um negócio aqui. Pronto. Então, outro conceito importante para a medicina da época era o miasma, uma espécie de vapor infeccioso que se imaginava ser causa exterior das doenças. Acreditava-se que os banhos públicos comuns na Idade Média facilitavam a entrada dos miasmas pela pele, propagando as epidemias. No lugar do banho, a roupa de baixo branca era usada como medida de higiene. Você usar uma cueca branca era suficiente para estar higienizado. Não precisa tomar banho, meu querido, é só usar uma cueca branca. Imagine, meu Deus do céu, imagine só, crianças, a freada de bicicleta que tinha nessas cuecas. Vocês sabem que é freada de bicicleta, né, gente? Aquele rastro de bosta. Brincadeira assim, ai que nojo, professor! É isso mesmo, tem que saber mesmo, tá? Vai dizer que o amiguinho, o coleguinha do lado nunca teve uma freada de bicicleta lá na cueca, num rastrinho de bosta assim, que solta aquele peido que você pensa que vai só sair só um peidinho e aí sai uns... Aí você dá aquela trancada de... Pode falar a palavra não. Dá aquela trancada de bunda, né? De nada, galera. Eita! Aí vai andando todo parecendo um pinguim até o banheiro para tirar a cueca e ver o rastro. Mas enfim, deixar essa baixaria de lado, né? A ausência de médicos formados na Europa fez dos jesuítas os responsáveis por uma assistência médica no primeiro século de colonização do Brasil. Imagine só, os médicos, claro, não queriam sair da Europa para poder vir para o Brasil, e até mesmo porque existia uma quantidade pouca de médicos na própria Europa para a quantidade da população que se tinha, né? Então eram os próprios religiosos, os próprios jesuítas que faziam essa assistência médica no primeiro século da colonização aqui do Brasil. Entre diversos documentos, a presença de vários manuais de medicina, por exemplo, e de boticas nas instalações jesuíticas revelava o interesse deles pelo tema. O que é botica?
farmácia onde se preparam medicamentos. Ah, você lembra da empresa Boticário? Pronto. Boticário é a ideia do botica, boticário. É um local onde se fazem medicamentos. O boticário seria justamente isso, o local onde se faz medicamentos. Medicamento, perfumaria, maquiagens, tal, essas coisas. Tá vendo? Por isso que o nome é boticário. É por isso que depois a gente vai falar de botânica. Botânica é a ideia da criação de fármacos, de remédios, através do que a natureza fornece. Como tudo que o que os europeus trouxeram para o Brasil, a medicina também foi influenciada pelas trocas com um novo ambiente e a nova cultura, né? Levaram para a Europa o conhecimento do uso medicinal de raízes, caules, folhas, cascas, sumos, pólens, minérios e óleos, aprendidos com os indígenas e com os africanos. Aprendi as receitas indígenas, como o uso da ervaquina ou quinquina, não tem nada a ver com hidroxicloroquina, viu gente? Para combater a malária. A hidroxicloroquina ou a cloroquina é um remédio que é utilizado no combate à malária, tá? A quinquina não é um remédio, não tem nada a ver com a não tem nada a ver, vírgula. A quinquina não é a cloroquina ou hidroxicloroquina, tá? A quinquina é um tipo de remédio que é um tipo de receita de material, de erva, que macerada, que feita lá a manipulação, ela serve para combater a malária. A malária, viu gente, né? Coronavírus não, tá? Cloroquina, hidroxicloroquina já foi comprovado cientificamente, a ciência de novo, comprovado cientificamente que funciona muito bem para malária, mas não funciona para coronavírus, para o Covid-19, tá? Só para avisar assim, respeitem a ciência, respeitem os cientistas. Não é um paracaidista que está na presidência que vai falar que serve porque não serve, né? Senão hoje o materno ia estar internado até hoje. E faziam as próprias receitas, algumas das quais eram comercializadas na Europa. Manuel da Nóbrega, jesuíta que viera com a comitiva do governo geral, por exemplo, enviou a Portugal algumas conservas de suposto efeito terapêutico, como suco de abacaxi verde, para o tratamento de pedras e areias na urina, pedra nos rins, recomendando que viessem ao Brasil os que deste mal sofressem. É interessante. Através do conhecimento de curanderia dos indígenas, através do conhecimento de feitiçaria dos negros africanos escravizados. E depois se tenta apagar essa cultura. Assim como a medicina produzida pelas universidades europeias, esse conhecimento com frequência era incorreto. A quinquina, por exemplo, é realmente útil no combate à malária. Mas as compotas de abacaxi verde não ajudavam muito para expelir os cálculos renais. O padre Manuel da Nóbrega também estava equivocado a respeito do tabaco, que acreditava-se benéfico por ajudar a expelir catarro dos pulmões. Hoje sabemos que o consumo de tabaco representa sérios riscos para a saúde, como câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, infecções respiratórias, etc. Nesse caso daqui, o tabaco é o fumo, tá? Não, fumo não é maconha, não. O fumo, o tabaco, cigarro, normal. Tudo bem que cigarro hoje em dia é muito mais do que tabaco. Tem uns 400 milhões de produtos, de coisas assim também que influenciam no cigarro, né? Mas a ideia do tabaco, eles tinham isso que... tem a ideia também de mascar o tabaco, né? Mascar o fumo, também, que não ajudava em porra nenhuma a tosse. Na verdade, o pessoal
começa a tossir porque se engaja com a fumaça. Aí eles fizeram essa ideia de que de repente era um tratamento eficaz para poder expelir. Na verdade era porque incomodava os pulmões. E por conta disso, por conta dessa inalação da fumaça, é que fazia com que a pessoa tossisse. E não que fosse um expectorante, não que fosse um xarope, Vic Vaporub, que ajudava a você conseguir botar para fora essas bagaças. Ao mesmo tempo que os jesuítas tomavam para si a obrigação de cuidar da saúde de europeus e nativos, tinham também a missão de combater as religiões indígenas. Olha que rebanho de sacana. O que incluía os rituais de cura dos pajés. Porra. O pajé ensinava lá que tal planta servia para combater isso, combater aquilo. E aí o que é que os caras faziam? Queriam combater as próprias ideias do pajé. Não pode curar. Você pode se utilizar dos produtos que ele faz para cura, mas se ele quiser curar alguém, você fala assim, epa, feiticeiro aqui não, meu irmão. Curandeiro aqui não. Negócio dessa coisa, mas... Era muito comum entre os tupinambás, por exemplo, a crença no poder curativo do sopro dos pajés, que sugavam a doença com a boca. Os europeus consideravam essas práticas demoníacas e as relacionavam com as bruxas e os rituais que acreditavam acontecer entre elas, tão temidas pelos cristãos na época. Vai ser mais ou menos nesse período que, inclusive, vai acontecer a Inquisição, né? Então, em que muitas bruxas, digamos assim, na Idade Média, muitas feiticeiras foram queimadas. Por outro lado, acreditavam no poder curativo dos rituais católicos e relatavam curas milagrosas ocorridas logo após o batismo de doentes que estavam à beira da morte, assim como casos de indígenas que recusaram o batismo e morreram. Pira aí. Tipo, eles acusavam o pajé de curandeirismo, de feitiçaria. Se ele chegasse e tomasse pegasse determinado alimento, a fumaça de alguma coisa e soprasse para poder limpar o corpo de alguém que estava doente, chamavam isso de feitiçaria, de curandeirismo, mas o batismo, você pegar uma água benta, jogar na cabeça de uma pessoa e falar assim, e fazer uma oração, acender uma vela e vai dizer agora que está curado. Graças a que você agora vai estar curado, porque Deus... Não, gente. Isso também é curandeirismo. Isso também é prática de feitiçaria. É charlatanismo. É mentira. Quer fazer você acreditar que isso é a cura. E até hoje a gente vê isso em vários lugares, né? Tipo, como aconteceu recentemente, que o pastor Valdemiro, né? Valdemiro Santiago, estava vendendo um feijão, dizendo que esse feijão ele curava a Covid. Um feijão que cura coronavírus, que cura Covid. Gente, por favor. Na verdade, o que acabou ocorrendo muito é o seguinte. E qual a importância das religiões? Até uma coisa que... Vou falar rapidamente sobre isso, mas que acaba sendo importante para não dizer assim: ah, professor, porque o senhor fica falando mal o tempo todo das religiões, porque os católicos, os evangélicos, os candomblecistas, os espíritas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Relaxe. Todas as religiões são importantes. São. Com certeza. A fé, a crença em algo é importante. O que não pode é você querer impor a sua religião sobre os outros. Por favor. Não, nunca, jamais. A gente deve combater o charlatanismo. O que é o charlatanismo? É um cara pegar um feijão e falar que se você usar esse feijão, você vai se curar do coronavírus. Ou então, porque se você acender essa vela e pedir em oração a cura, ou que você ganhe um emprego novo, que isso vai te ajudar. Porque se você der 10% do seu salário todo mês pro pastor,
você vai ter as suas graças alcançadas, você vai chegar ao reino dos céus. Ah, porque se você tomar um banho de mar, fazendo uma oração, fazendo um pedido, isso daí vai ajudar você a alcançar aquilo. Não, não. Na verdade, algumas práticas sociais, as relações sociais que você mantém, vão te ajudar a alcançar determinadas coisas. Por exemplo, essa questão do emprego. Você está lá dentro da igreja evangélica, tal, tá dentro tal. Só que ao mesmo tempo que você está ali, você está conhecendo várias outras pessoas. E talvez uma daquelas pessoas seja o seu futuro empregador. Foi porque você deu o dízimo? Não. Foi porque você estava num ambiente social que acabou conhecendo as pessoas certas. Ou então, foi porque alguém dali de dentro, que te conhece, que te conheceu por ali, te indicou, fez uma indicação, ó, tem uma pessoa da minha igreja, uma pessoa bacana, coisa e tal, não sei o que está precisando de emprego. Foi por causa do dízimo? Não. Foi por causa da igreja? De certa forma, sim, mas não de lá da estrutura da igreja, mas as relações sociais que a igreja permitiu que você tivesse. Assim como é importante a gente falar que o efeito psicológico da sua crença, da sua fé, ajuda muitas vezes na sua cura. Por isso que se fala muito a respeito de milagre. Ah, os milagres. Porque fulano começou a fazer uma oração para Santo Antônio, Santo Expedito, para Irmã Dulce e tal, e conseguiu a cura. Os médicos já estavam desenganando ele ia morrer e tal, não sei o que, mas ele se fiou em Santo Antônio, em Irmã Dulce, para poder se curar, e se curou. Foi um milagre do santo. Foi um milagre? Não. Na verdade, o efeito psicológico que isso traz na pessoa é tão forte que o corpo dele começa a reagir, porque ele acredita tanto na cura a partir dessa oração que o próprio corpo dele, através das sinapses neurais, através da adrenalina que o próprio corpo acaba gerando a partir disso, faz com que o corpo se regenere, vá se recuperando. Então, essa é a importância da religião que eu falo. Porque você tem uma crença tão forte em algo que isso vai ajudar realmente na sua cura. Ou não. Você pode acabar morrendo da mesma forma. Se se recuperar, porra, ótimo, maravilha. Se não se recuperar, tipo, foi porque Jesus não quis assim e tal, queria que eu morresse, queria que ele morresse e tal, não sei o que. Não, foi porque realmente seu corpo não tinha como reagir mais ali. Então, toda religião é importante. A fé, a ideia da crença, acaba sendo importante por conta disso. Porque você se prende àquela ideia e acredita naquilo de tal forma que vai te ajudar a superar determinada doença, determinado fato negativo em sua vida. Então, mas é importante a gente estar tendo contato dentro desses ambientes sociais, tendo essas relações sociais dentro dos locais que a gente se sente bem. Seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, seja um terreiro do candomblé, um terreiro da Umbanda, seja numa casa espírita, tá? Beleza? Vamos continuar. Apesar do combate dos jesuítas aos conhecimentos médicos e religiosos que não se enquadravam nos modelos europeus e católicos, era grande a força dessas práticas alternativas da sociedade colonial. Não somente os indígenas as praticavam, mas também os africanos e a população livre, que se considerava branca, mesmo quando era mestiça. A negação da própria negritude, tá vendo? Pessoal que se considera branco e não oriundo dessas relações entre homens brancos e mulheres negras e mulheres indígenas. Assim, era comum que uma pessoa doente procurasse o auxílio de um curandeiro negro ou indígena, considerado feiticeiro com frequência, antes de procurar qualquer outro tipo de auxílio. Os padres só eram procurados em último caso, para auxílio médico ou para casos de oração
para afugentar espíritos malignos, mas um sinal de que a medicina e a religião andavam juntas. A crença de que uma oração poderia afastar esses maus espíritos. A crença que um sopro pudesse afastar esses maus espíritos. A crença que um banho de folhas poderia afastar esses maus espíritos. Então, toda religião acaba tendo essas crenças que são crenças dentro das suas mitologias, tá? Os Arauetê são um povo tupi-guarani de caçadores e agricultores da floresta, vivem no Pará, entre os rios Xingu e Tocantins, e se autodenominam Bide. São cerca de 500 membros somente, e grande parte deles não fala português. Os Arauetê têm poucas, mas exclusivas peças de cultura material em razão de sua vida nômade, que ficam se transferindo de um lugar para o outro. Uma delas é o chocalho arai de pagelança. Pagelança é a instrumentação, os instrumentos dos pajés. Né? Trata-se de um cone invertido, feito de fibras trançadas, cobertos por fios de algodão e arrematado com algumas penas de cauda de arara vermelha. Dentro do cone trançado são colocados cacos de conchas de caramujo do mato. Caramujo do mato, vocês sabem o que é, né? Caramujo, tal, não sei, escargot. Somente o pajé tem permissão para usar o chocalho arai para marcar o ritmo dos cantos, em que chama os deuses e as almas dos mortos, encaminha almas perdidas e cura doenças e ferimentos. As grandes epidemias. Isoladas por milhares de anos da Europa e da Ásia, as populações do Novo Mundo não tinham desenvolvido resistência para certas doenças que, comuns para seus invasores, eram inteiramente desconhecidas por elas. Não é possível ter números precisos, mas chega-se a falar em 90% de mortandade indígena. O fato é que morreram populações inteiras. Doenças que aconteciam na Europa e cujos europeus já tinham tido surtos, provavelmente, e acabaram gerando anticorpos para combater esse tipo de doença. Quando esses europeus saíram de lá, de Portugal, da Espanha, e vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram essas doenças juntas. Só que essas doenças, neles, já não faziam efeito. Os vírus que estavam ali neles já não faziam efeito de forma tão incisiva, tão forte. Só que os indígenas nunca tinham tido contato com esse tipo de vírus, com esse tipo de doença. Consequentemente, eles não tinham anticorpos para aquilo. E aí, o que é que acontecia? Eles adoeciam por conta desse tipo de doença, por conta desse tipo de vírus, e muitas vezes morriam. E a gente fala que 90% da mortandade, é possível se afirmar que 90% da mortandade indígena tinha sido por doenças trazidas pelos europeus. Imagine. É como se fosse, por exemplo, normal a gente ficar gripado, por exemplo, né? Ficou gripado, e aí, só que a gente fica gripado, toma aqui um suco de laranja, toma um Energil C, uma vitamina C e tal. 2, 3 dias de alguns espirros, algumas tosses assim, isso melhora, né? Febrezinha, e melhora. De repente, você chegar num local, numa população que nunca teve gripe, já tiveram outras doenças, mas gripe desse tipo nunca teve, e aí você chega lá doente, ou às vezes nem doente, mas ainda expelindo esses vírus, como a gente fala dos assintomáticos mesmo do coronavírus, você não tem os sintomas, mas você está contaminado, então você passa adiante. E aí, de repente, essas pessoas pegam, que nunca tiveram contato com essa doença, pegam e não têm anticorpos para combater a doença. Acabam morrendo. O que é que aconteceu com o coronavírus? Nunca se tinha visto coronavírus desse tipo. Existem vários tipos de coronavírus, mas esse é o que a gente chama de cepa.
é uma cepa nova. É um novo tipo de vírus. Entre os coronavírus, é um novo tipo de vírus, que foi nomeado como Covid-19, né? Coronavirus Disease do ano de 2019. Como é uma doença nova, como é um vírus completamente novo, não existe medicamento e não existe vacina, que ainda está sendo produzida, está terminando a produção, né, de forma recorde. Ciência, novamente, obrigado. Não hidroxicloroquina e maluquice de paraquedista. Ainda está sendo produzida essas vacinas, ainda está se estudando, porque é algo completamente novo, que as pessoas não tinham conhecimento desse tipo específico, de outros coronavírus, tanto que muitos dos estudos partiram de coronavírus anteriores. Só que eles passam por mutações, se tornam mais fortes, se unem a outras questões assim, que acaba dificultando para que vocês achem uma forma de combater ele. E aí agora que estão conseguindo, através dessas vacinas, através desses estudos da ciência, através desses estudos, e a ciência está podendo trazer respostas para isso. Tá? Ironicamente, enquanto os jesuítas percorriam o território encarregando-se de promover a saúde dos indígenas, eles acabavam também espalhando doenças trazidas por eles, os jesuítas, e por outros europeus. Entre as doenças que dizimavam a população nativa, uma das mais terríveis foi a varíola, que devastou as populações indígenas da América Espanhola. Em 1559, quando ocorreu o primeiro caso no Brasil, a doença matou de vez 600 escravos indígenas no Espírito Santo e atingiu seu auge em 1662, em torno de 100 anos depois, quando matou mais de 30 mil nativos. Absurdo. 30 mil pessoas. Só no Brasil o coronavírus matou 175 mil pessoas. E tem gente falando que é uma gripezinha. Como era comum naquele período, foram criadas justificativas religiosas para explicar a epidemia. E surgiu a noção de que a devastação das populações indígenas pelas doenças era um sinal de que o território do Novo Mundo estaria sendo limpo. Olha que rebão de vagabundo esses jesuítas. Para ser ocupado pelos cristãos. Eles levaram a doença e disseram que mas os indígenas estão morrendo porque Deus quis que eles morressem para que nós pudéssemos ocupar esse espaço e trazer para cá a palavra de Deus, para que a nova população daqui seja uma população cristã. Não, rebanho de sacana, foram vocês próprios que trouxeram doença para os nossos indígenas e dizimaram boa parte dessa população. Ninguém mandou vocês chegarem e virem invadir a porra do Brasil. Vieram, trouxeram doença, mataram o povo e ainda estava dizendo salvador da pátria. Procurar um jeito para se engraçar assim, a peste do inferno. Sem ter ideia de que sua presença no território, sua presença, o jesuíta, no território, era a verdadeira causa das epidemias, os jesuítas fizeram grandes esforços para combatê-las. Em 1574, por exemplo, o jesuíta Inácio de Toulouse ordenou a criação de enfermarias e de casas isoladas para funcionar como hospitais em todas as aldeias. Ainda pagaram de bonzinhos, né? Podemos imaginar como teria sido o processo de colonização do Novo Mundo se os indígenas não tivessem sido atingidos por essas doenças na guerra dos europeus contra os nativos, né? Não há como saber se a grande quantidade das populações nativas conseguiria impedir a conquista do território americano, mas é certo que a presença indígena seria ainda hoje muito maior do que se existe, né? Que mais de 90% da população indígena acabou sendo dizimada. Vários povos indígenas foram completamente extintos e seu idioma, cultura e modos de vida desapareceram totalmente. Estima-se que a população indígena chegasse a 4 ou 5 milhões no período anterior ao descobrimento. Atualmente,
a população é inferior a 1 milhão. Mas, em vez de continuar diminuindo, tem mostrado aumento significativo desde a década de 90, período em que triplicou e apresentou ritmo de crescimento 6 vezes maior do que a população em geral. Então, tipo, a população indígena chegou a cair de 4 ou 5 milhões para algo em torno de 300 mil. De 5 milhões para 300 mil. Imagine essa diminuição toda. Isso aconteceu graças a mecanismos, a políticas públicas, a existência da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, em que protegia não somente os indígenas, como também permitia que o território deles fosse respeitado, fosse preservado, para que aqueles locais não fossem mais invadidos por madeireiros, grileiros, fazendeiros, o que infelizmente essa porteira, essa boiada, como disse o ministro do Meio Ambiente, essa boiada voltasse a passar e se atacasse de novo os nossos povos originários. Deixa eu ver, falta muita coisa? Não. Culinária dos tempos ocidentais. Para os seres humanos, eu vou fechar só essa parte culinária, deixar o resto para outra aula. Para os seres humanos, a alimentação não é apenas a simples satisfação da necessidade de alimento, mas uma manifestação cultural. Olha o que eu tinha falado antes sobre paulista comer pizza, baiano muqueca, aqui o gaiamum, tutu de feijão, ai meu Deus, tutu de feijão, o queijo, o pãozinho de queijo lá em Minas, tucupi, tacacá lá no Pará, no Amazonas, né? Cada sociedade tem a própria maneira de comer, ingredientes preferidos e jeitos de prepará-los. Para cada sociedade tem já falei isso. Para comprovar isso, basta ver de quantas maneiras diferentes os povos preparam os mesmos ingredientes. Por exemplo, o açaí que o povo do Pará come é um açaí salgado, enquanto que aqui a gente adotou ele por conta do gosto muito forte, acabou se transformando quase num sorvete, né? Num creme gelado e doce. Essas características, no entanto, não são estáticas, mudam constantemente com novas influências. Nenhuma época na história humana foi mais revolucionária para os hábitos alimentares do que a Idade Moderna. Ao descobrir a América, os europeus encontraram nela uma variedade enorme de espécies comestíveis que eles até então não conheciam. Boa parte das comidas que consideramos tradicionais de países europeus e asiáticos, na realidade, são de origem americana. Por exemplo, o tomate usado na pizza e no macarrão, alimentos tipicamente italianos, é de origem americana. O tomate é de origem americana. Americana, quando falo, não é estadunidense não, tá? Americana é oriunda das Américas. Então pode ser América do Norte, América Central, América do Sul, tá? Tanto faz. As pimentas tão características na cozinha asiática também são daqui. A pimenta mexicana, né? A malagueta mexicana, também são daqui, assim como a baunilha, a batata, o milho, o abacaxi e o cacau, com o que é feito o chocolate. Enquanto os europeus nas Américas aprendiam a se alimentar com as espécies disponíveis na região, algumas delas, principalmente a batata, revolucionavam a alimentação na Europa. Começaram a ser enviados para a Europa, tal, então eles foram descobrindo também modos de fazer a partir dessas experimentações e a partir desse conhecimento adquirido aqui. Né? Então, tipo, o europeu via assim, um indígena cozinhando uma batata, colocava na água, fogo, pá, não sei o que, depois amassava, fazia um purê, misturava com leitezinho de vaca, de cabra, ou então pegava pimenta e comia, cortava miudinho assim, ou então o cacau que podia comer puro, então misturado com isso. Então, ó, eles foram aprendendo essas técnicas e foram levando isso para lá, para a Europa.
E aí toda a mistura e adequação com novos condimentos, com novos sabores, com novos pratos, novas receitas. A alimentação dos brancos. Algumas espécies comestíveis foram trazidas também do Velho Mundo para cá. Né? Os portugueses que chegaram à Bahia para instalar o governo geral já encontraram ali laranjas e limões, que eram frutos de origem asiática, levados pelo primeiro donatário da Bahia. Então chegaram aqui, conseguiram encontrar limão, laranja e tal, que o pessoal já tinha trazido antes. Né? Nos navios vieram bois e porcos, que logo passaram a fazer parte da dieta colonial. Novamente, a ideia de dieta é a ideia de alimentação em geral. Mas nunca com grande fartura, até mesmo que a quantidade ainda era pouca. Eram frequentes no período as reclamações de falta de abastecimento. Uma das razões era a total predominância da cana-de-açúcar. Ó, os grandes latifúndios e a monocultura, só plantando cana-de-açúcar. Então, pô, alimenta, diabetes rolava solta também, né? Produto mais lucrativo da colônia e por isso não se estimulava a produção de outros alimentos. A ideia da plantação de cana-de-açúcar, criação quase exclusiva dos campos de cana-de-açúcar para poder chegar e exportar. Utilizavam para alimentação interna? Utilizavam, mas era muito pouco. Eles pegavam e plantavam essas grandes quantidades para poder mandar para fora. E o que eles precisassem de outros alimentos, eles importavam, eles traziam de fora para cá. A elite, especialmente, nunca deixou de importar de Portugal produtos como vinho, azeite, vinagre, azeitona, azeitona e queijos. O feijão, por sua vez, de fácil cultivo e transporte, logo tornou-se um dos principais alimentos da colônia, consumido com farinha de mandioca. Era um produto que não era para exportação, era mais para alimentação interna mesmo. Então, geralmente os campos eles eram bem menores. Né? Assim como os povos nômades e seminômades, os indígenas brasileiros tinham uma alimentação rica e variada. O bigode fica entrando no nariz da agonia. Rica e variada no tempo da chegada dos europeus, provavelmente bastante saudável. Afinal, eles retiravam todos os alimentos de lá da natureza. Né? Por se deslocarem bastante e não serem totalmente dependentes da agricultura, a produção de uma única plantação, um único produto, tinham acesso a uma grande variedade de espécies animais e vegetais para o consumo, que caçavam e coletavam em meio à fauna e a flora brasileiras. Fauna se refere aos bichos, flora se refere às plantas, tá? As plantas, as árvores, consequentemente aos alimentos produzidos por essas árvores. Para vocês lembrarem, é só pensar assim, ó, flora lembra o quê? Flor. Ou seja, é em relação aos vegetais, às plantas, às árvores, às frutas. Consequentemente, fauna vai ser sobre bicho. Lembre-se, nunca mais vocês vão esquecer. Os relatos sobre a alimentação indígena descrevem essa variedade. Hans Staden, viajante alemão, que foi feito prisioneiro durante meses pelos tupinambás, ao voltar para a Europa, escreveu um livro narrando suas aventuras. Ele relatou ter se alimentado de frutas, mel, raízes, pimentas e diversas caças, como macacos, peixes e pássaros. Descreveu também a técnica usada para a conservação do peixe, transformando em farinha que era misturada à farinha de mandioca. Transformava em farinha o peixe, na verdade, porque como a carne do peixe ela se desprende muito fácil, né? Então desfiava toda e misturava com a própria farinha. Então era meio que tudo uma farinha, né? O pastor calvinista Jean de Lery esteve no Brasil acompanhando a tentativa da França de se instalar na Baía de Guanabara. Pastor calvinista ligado a Calvino, já no período em que o protestantismo ganhava corpo na Europa, tá? Que combatia através da reforma protestante, combatia as ideias das igrejas católicas. Então, quando houve a missão francesa, a tentativa deles se instalarem aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, veio esse Jean de Lery. E também escreveu um livro e comentou os hábitos alimentares dos tupinambás.
Além do cardápio, registrou outros hábitos relacionados à alimentação, como o fato de que os nativos não tinham horário para as refeições. Opa, bateu a fome, vou rangar. É que nem eu. Que nem vocês ficavam na sala, né? Professor, tô com fome, posso comer? Mas o intervalo. Ai, eu não tava com fome no intervalo, deu vontade de comer agora. Vai, assim, a peste, coma. Diacho. Tipo isso. Então comiam quando tinha fome. Elogiou o hábito de ficar em silêncio enquanto comiam. Não é para comer de boca cheia, viu? Os indígenas ficavam em silêncio, porque, pô, você tá apreciando a refeição. Você vai lá comer. Então, por que? Aí você vai cuspindo a comida toda na cara da pessoa que tá ali na sua frente. Almoço em silêncio. E de lavarem as mãos e a boca antes e depois das refeições. Se ele elogiava isso, que os indígenas faziam assim, opa, vou lavar a mão, vou manipular o alimento, tem que lavar a mão, água e sabão. Não, mentira, não tinha sabão não, mas lavavam a mão, tal. Lavavam a boca. Se eles faziam isso, se o Jean de Lerre, ele falou que ficou espantado com isso, que achou interessante, era porque os europeus não faziam isso. Europeus já não gostavam de tomar banho. Ainda mais era porco, porque não lavava a mão na hora de comer. E comia com as mãos também, tá, gente? Não lavava a mão antes de comer. Tipo, tava lá coçando a bunda com aquela cueca suja, branca, né? Que eles achavam que se limpava só bastava aquilo. Coçava a bunda, tossiam, coçava o cabelo, pegavam nas coisas, na terra e tal, não sei o que. Depois, opa, comida. Sem lavar a mão, sem lavar a boca. Rebanho de porco, europeu, é tudo porco. Não gosta de tomar banho, não gosta nem de lavar as mãos. Porco. Então, elogiou esse fato de eles lavarem as mãos e a boca antes e depois das refeições. Surpreendeu-se com o cuidado de não comerem e beberem ao mesmo tempo. O pessoal tem uma mania, né? Ainda hoje a gente vê isso mesmo. O pessoal comendo alguma coisa, aí faz aquele bolo e para descer da garganta. Para descer na garganta, porque faz um bololô, né? Aqui por dentro. Então os indígenas não. Comia, só depois de comer é que bebia alguma coisa. Lembra que nossos avós costumam falar isso? Menino, não coma e beba ao mesmo tempo não, para você não passar mal. Zera. Espere meia hora para depois beber o suco. Beber uma água. Tá, menino? Menino feio. Diabo. Então, tipo, fazia parte da cultura indígena. Os europeus estavam cagando e andando para isso. Ó, gente. Não, Paty. Observou que eles não comiam animais lentos, pois acreditavam que ao comê-los assimilariam sua lentidão. Não comiam bicho preguiça, por exemplo, né? Andar assim devagar. Era só um animal rápido. Era tipo a ideia da antropofagia, né? Que eu estava explicando antes, que você ganhava tinha a crença de você adquirir os poderes daquele guerreiro, a sabedoria, a agilidade, a habilidade e tal. Acontecia com a ideia em relação aos animais também. Então eles não comiam animais que eles consideravam como lentos. Que interessante isso, né? Carne de tartaruga não rolava, de cágado, bicho preguiça e tal, né? Não rolava. A principal bebida dos tupinambás era o cauim. A preparação era um trabalho exclusivo das mulheres, que cozinhavam e mastigavam a mandioca e depois cuspiam-na de volta ao cozimento. Ai, que porcaria! Mas elas lavavam a boca antes. Chega a me baber aqui. Mas elas lavavam a boca antes, tá? Para poder fazer isso. Dessa maneira, provocavam, por meio das enzimas da saliva, o processo de fermentação que tornava a bebida alcoólica.
Ó, o conhecimento indígena sendo aí sensacional. Perfeito, perfeito isso. Ainda tem a alimentação dos escravos, que a alimentação dos escravos não era muito diferente do restante da população, a não ser pela ausência de luxos, como o pão de trigo e a carne. Cabia-lhes, em geral, menor variedade e menor qualidade, pois na colônia nada era abundante, nem mesmo para os mais ricos. Quando tinha uma opção, preferiam o inhame, que era de origem africana, do que a mandioca. Mas, no geral, adaptaram-se, como os portugueses, aos ingredientes que eram disponibilizados aqui no Brasil, né? O que tinha, eles comiam. Com o passar do tempo e o aumento da população escrava africana, sua influência tornou-se maior. A contribuição culinária dos africanos ocorria principalmente na cozinha das casas senhoriais, onde as escravas de ganho preparavam, escravas de ganho, que era o escravo que prestava serviços remunerados e entregava parte da quantia recebida ao seu senhor. Preparavam quitutes para vender nas ruas, a mando de seus senhores. O ingrediente característico da culinária afro-brasileira era o dendê. Opa, o acarajé aí, gostei. Que ficou muito identificado com a culinária baiana. A cozinha afro-brasileira foi assim como a cozinha euro-brasileira, uma adaptação cultural ao novo ambiente, levado para a África por escravos libertos. Seus pratos eram considerados brasileiros. Beleza, galera? Vou finalizar aqui porque o vídeo tá aqui, ó, no limite já, que daqui a pouco meu celular buga. Então é melhor acabar por aqui logo. Valeu, galera, tá? Tchau.